Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos irmãos e queridas irmãs, mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você partilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Então, eu resolvi gravar um áudio específico, não sei se vai dar para concluir este áudio hoje, mas o tema é livres de maldição. Eu queria que você acompanhasse comigo este estudo e que ao final do áudio, pelo conhecimento da palavra, você viesse a entender o que Cristo fez pela sua vida. Vamos deixar como início Gálatas 3. E eu gostaria de ler do verso 1 ao 14. É claro que Gálatas é um livro, tem que ser lido todo, mas eu vou extrair esse texto para deixar ele como exemplo da obra de Cristo. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais, foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito Santo? Ou pela fé naquilo que ouvistes? Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por intermédio do mero esforço humano? É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes? Se é que isso foi por nada. Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé, com a qual recebestes a palavra? Considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estais certo, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão, por intermédio, aleluia, por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Portanto, está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Portanto, é evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela fé, pois ninguém será justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é fundamentada na fé, ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por ela viverá. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei quando a si próprio, aleluia, quando a si próprio, aleluia, tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar para você, certamente, talvez lhe choque no começo desse áudio, mas eu peço que você não desista de ouvir este áudio. De quem você acha, de quem você acredita que vem a maldição?
Quem você acha que foi a primeira pessoa que maldisse algo na Bíblia? Aleluia! Bom, para minha surpresa, e talvez para a sua, eu gostaria de dizer que a maldição foi dada pelo próprio Deus. Eu gostaria de que você ouvisse esse áudio e entendesse que a aliança, ela envolve uma promessa e um juramento, uma lei. E a lei no Novo Testamento, todos nós sabemos, por Gálatas e também por Romanos e até mesmo por Hebreus, que ela trouxe condenação, morte e ressaltou a consciência do homem que todos precisavam de um Salvador. Quando Deus firmava o compromisso, a fidelidade dele, a aliança dele com o povo, ele jurava, ele empenhava a sua palavra e ia até o fim. Eu queria que você entendesse que no Velho Testamento, esta lei era escrita em tábuas, tinha mediador, que eram homens, e funcionava mediante sacrifício de animais, para perdão de pecados. E tudo começou quando então Deus dá uma ordem, lá em Gênesis 3, e o homem e a mulher pecam contra o Senhor, o pecado da desobediência. Quando Deus disse não coma, porque do dia que dela comeres certamente morrerá, foi palavra de Deus. Aquilo ali era para proteger a vida do homem. A mulher comeu seduzida pelo diabo. A lei era uma ordem. A mulher fez, deu seu marido e teve consequências, a morte espiritual. Deixa eu te dizer algo. Por causa do que a mulher fez, Deus determinou que a serpente seria amaldiçoada entre todos os animais. Por causa do pecado, Deus fala para Adão: porque tu escutasse a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibi, maldita é a terra por tua causa. A maldição não conclui, não fica só aí, na desobediência de Adão. Quando Deus fala em sua palavra, numa palavra muito citada por muita gente em Deuteronômio, e eu queria que você escutasse até o final. Em Deuteronômio 28, ele apresenta um caminho de bênção e um caminho de maldição. E eu queria que quando você fosse ler, você meditasse sobre isso. E você entendesse que todas aquelas maldições, você fizesse um risco em cada uma delas. Porque Cristo lhe resgatou da maldição da lei, mas eu queria que você escutasse até o fim. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, se fiel, obedeceres a palavra, tendo o zelo de agir conforme tudo quanto está escrito, como eu te ordeno, então teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Eterno, virão sobre ti essas bênçãos te acompanharão. E ele vai falando todas as bênçãos. Como também ele diz, mas se não obedeceres, no verso 15 de Deuteronômio 28, a voz do Senhor teu Deus, e não zelares em cumprir todos os mandamentos e decretos, virão também sobre ti todas as maldições e te alcançarão. O que a lei dizia? A lei dizia que o homem era abençoado se ele fizesse. Porque no Antigo Testamento a gente sabe que a base era obediência. Fé naquilo que Deus disse e obediência à palavra. Escute, em Deuteronômio 30, Deus diz ao seu povo, quando, aleluia, se cumprir em ti, ó Israel, todas essas palavras, as bênçãos e as maldições que coloquei diante de ti, e elas te atingirem onde quer que o Senhor teu Deus te disperse entre as nações, e quando te converteres ao teu Deus, obedecendo a sua voz, conforme a tudo quanto hoje te ordeno, tu e teus filhos, com toda disposição de coração e vontade da alma, então o Eterno teu Deus mudará a tua sorte para melhor, e se compadecerá de ti, teu Deus te fará retornar do exílio e te restaurará, terá compaixão de ti e te reunirá novamente entre todas as nações das quais haveria te espalhado. O que é que estava acontecendo com o povo? O que estava acontecendo com o povo era que o povo ainda não havia se arrependido por causa do pecado da idolatria.
Muitas pessoas têm falado acerca de maldições hereditárias porque isolam o versículo de Êxodo 20, o verso 5. E eu gostaria que, se você é uma dessas pessoas, você escutasse até o final. Porque Deus, quando fala ao povo que aquelas bênçãos seguiriam e aquelas maldições também seguiriam se eles rompessem o mandamento, tem tudo a ver com os mandamentos que Deus dá na sua palavra. Quando ele diz que o povo não deveria fazer outros deuses além dele. Ele fala isso claramente ao povo de Israel. E no verso 5 de Êxodo 20 ele diz: não te prostrarás diante desses deuses e não servirás, porquanto eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus ciumento, que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Deus estava falando para um povo que tinha aliança com ele. Mas escute, ele estava falando para um povo que era idólatra, quando ele disse: não prostre, porque se você servir a outro Deus que não é a mim, eu vou punir a iniquidade. Agora escute o que ele diz no verso 6. Mas que também age com amor até a 1000ª geração para aqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Entenda, Deus aqui disse que se o povo adorasse outros ídolos, eles seriam castigados, punidos, por causa da iniquidade. Nós sabemos que existe o pecado, a transgressão e a iniquidade. A iniquidade são pecados, heranças, pais para filhos. E sabemos que muitos daqueles ensinavam seus filhos a cultuar outros deuses. Mas Deus disse na sua palavra que aquele que guardasse o seu mandamento, que mandamento? Não se prostrar diante de outros deuses, a esses ele abençoaria até a 1000ª geração. Então escute, se você tem uma aliança com Jesus, você não está debaixo de herança de maldição, porque o sangue de Jesus lhe livrou de toda a maldição. Tem mais, esta palavra foi referida ao povo de Israel, não à igreja de Jesus Cristo, pois a igreja só surge no Novo Testamento. Existem 3 classes de pessoas que Deus fala na sua palavra: igreja, Israel e gentio. Mundo, o povo da aliança, e a igreja, que somos nós que fomos alcançados. E isso é necessário discernir. Eu gostaria de refletir para você o seguinte: no Velho Testamento e também encontramos no Novo o significado de algumas palavras que representam a maldição. Por exemplo, Calau, que quer dizer perseguição. É uma aliança que se repete na família, é um sintoma espiritual que indica um pecado ou quer denunciar um pecado. Quando você conversa com algumas pessoas e tem esse sintoma de repetição, normalmente está voltado para uma prática de iniquidade. Por exemplo, um pai que bebe, uma família que bebe e você, porque quer, está também bebendo. Escute, anátema era um castigo de Deus acerca de quebra de mandamento, como a gente vê em Josué capítulo 6, que após ele conquistar Jericó, o povo começou a pegar objetos que estavam sobre anátema, onde Deus havia dito: não peguem. E o que eles vieram fazer? Pegaram, esconderam. E quando Josué, depois daquela vitória, que ganhou a cidade de Jericó e conquistou Jericó, e eles fazem isso, eles perderam a guerra contra Ai, uma cidade muito menor e que não tinha a quantidade de homens armados que tinha em Jericó. E por isso, eles vieram a perder a guerra. Logo depois, claro, Deus manda Josué ir de novo, lançando fora anátema, tendo consequência sobre aquele que fez aquilo, consequência de morte, e ele então conquista a cidade de Ai. Outra palavra que reflete o tema maldição, ará, que é uma maldição em cumprimento, é um juízo de Deus contra o pecado, ou situação de perseguição, ou aflição, ou aprisionamento. Escute, quando Deus falava com Israel sobre a idolatria, e ele mandava os profetas ao povo de Israel, mandava para exortar Jeremias e tantos outros que passaram para exortar que o povo saísse da idolatria. Acontece que
Primeiro Samaria foi invadida pelos assírios, no desterro, que foi uma deportação. E as 10 tribos se perdem e nunca mais retornam. Aí depois vem o cerco de Jerusalém, sitia toda a cidade, e aquele povo é levado para a Babilônia para passar 70 anos como um castigo de Deus. Uma overdose divina na terra dos ídolos. Você está entendendo que a maldição sobrevém no povo quando eles fazem aquilo que Deus diz não faça? E o não de Deus é uma proteção para a minha vida e para a sua vida. Aleluia! Ainda tem uma outra palavra que fala acerca da maldição, que é raca. Praguejar, profetizar mal. Você sabe muito bem, porque Jesus Cristo fala isso, que quem profere o mal está semeando contra a sua própria vida. Existem algumas pessoas que dizem, mas a pessoa, figura de autoridade, figura de mãe, figura de pai, disse isso contra mim e eu estou aqui sofrendo. Querido, você está sofrendo porque talvez você tenha dado mais crédito ao que essa pessoa falou do que aquilo que Deus diz na palavra. Deixa eu falar para você o que diz em Jeremias, capítulo 5, no verso 13. Jeremias 5:13. Aleluia. Diz assim: ora, seus profetas não passam de uma voz ao vento, a palavra não está neles, portanto, que suas predições caiam sobre eles próprios. Querido, se alguém fala contra a sua vida, ainda que seja profeta e não estiver cheio do Espírito de Deus para falar o mal, ou falar o bem da parte de Deus acerca da sua vida, saiba que é palavra lançada ao vento. Quando é, Anne, então que Deus me fala algo para me ajudar? Quando Deus diz, olha, não faça, não vá para aí, não vá por ali, e você faz o que não deve. Deus está querendo lhe livrar do mal e você não entende e a sentença vem sobre você. Porque Deus queria? Não. Sabe, a palavra do Senhor diz que Jesus nos deu um ensino. Em Mateus, capítulo 5, verso 22, Jesus ele disse, eu digo que qualquer um que se irá contra o seu irmão está sujeito a juízo, e quem disser ao seu irmão raca será levado ao tribunal. Ou aquele que chamar o irmão de idiota, sujeito ao fogo do inferno. Isso é Novo Testamento. Muitas vezes você está sofrendo e colhendo frutos das maldições que você próprio tem lançado contra pessoas. E a Bíblia diz que você fica numa cadeia e não vai sair dali até que você pague a conta. E você, por causa do que você fala, por causa do que você diz de ruim com as pessoas, porque a Bíblia nos manda abençoar e bendizer, vai pagar a conta até o último centavo. Diz a palavra do Senhor, Mateus 5, verso 26. Não sou eu que estou dizendo, diz, enquanto não pagares o último centavo, você não vai sair dali. Então, queridos, alguns sintomas de maldição que estão presentes no nosso meio nitidamente. Aleluia. Por que o povo de Deus está sofrendo? Casamento, julgo desigual, foi uma aliança. Você casou com as trevas, querida, e você hoje é cristã, e Deus disse para você não casar. E Ruth 1 diz, o meu Deus será o teu Deus, o teu povo, meu povo. Você hoje está casada com uma pessoa que tem quem como Deus? Porque se ele não tem o Deus vivo, o Deus de Israel como Deus, quem é o pai dele? Não precisa dizer muito que o seu sogro espiritual vai ser o próprio diabo. Tem mais. A palavra diz que quem desonra os pais ou autoridades não vai ter uma vida próspera. Efésios capítulo 5, verso 22 e Colossenses 3:18. Pais que provocam írios no filho, desde pequeno, vem incitando a criança, vem praguejando contra ele, e lá na frente está tudo semeado e quer simplesmente agora as bênçãos, o amor. Semeie. Pais que reproduziram comportamentos inadequados para o seu filho. E filho que viu o exemplo do pai e que infelizmente não consegue fazer diferente do que o pai fez. Por exemplo, Davi
com Batseba, quando Deus mandou ele para a guerra, ele não foi. E um mau desejo fez ele pecar, desejando aquela mulher, coabitando com ela, mandando o marido dela para frente de batalha para morrer. Aí, tem um filho, que é Salomão, que veio a ter mais de 1000 mulheres. Mas ele podia escolher. Infelizmente, não aconteceu assim. Sabe, queridos? Caim e Abel foram filhos de Adão e Eva, que pecaram contra Deus. Porém, um resolveu ser bom, enquanto o outro resolveu ser ruim, odiou seu irmão e até mesmo assassinou. E quando questionado por Deus, ele fingiu, deu uma de doido, como muita gente faz quando é questionado por Deus. Está lá em Gênesis, capítulo 4. E sabe que Deus tem falado para ele: se você proceder bem, você vai ser aceito. Agora, tu sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Não cabia a Deus fazer com que o ódio, a ira, a revolta e a inveja de Caim contra o seu irmão fosse bloqueada, não. Cabia a Caim, porque a mente era dele, o coração era dele. Agora, o pecado, quando está enraizado, falta de amor, falta de perdão, ódio, ira dentro do coração da pessoa, espreita a sua porta e deseja destruir-te. E pode ter certeza que se Satanás começar a lançar dardos e setas na sua mente e você for engodado pelo diabo, você vai ficar como Caim ficou. Queridos, Deus é tão amoroso que Caim, tendo feito isso, quando Deus falou para ele que ele seria um fugitivo, errante pelo mundo, Caim apelou para Deus, dizendo que o castigo era maior do que ele podia suportar e ele teria que fugir eternamente, porque quem o encontrasse mataria. Mas sabe o que Deus disse? Não vai ser assim, Caim. Eu vou colocar um sinal em você. E quem encontrar você não vai fazer isso com você. E quem fizer sofrerá 7 vezes essa vingança. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que você é livre de maldição, desde que, ao errar e se consertar diante de Deus e entender o que você fez, Ele ainda assim faz uma aliança contigo. Sabe, queridos, você pode ter tido o pai que teve, a mãe que teve, mas você pode fazer diferente, porque você tem uma aliança com Cristo. José teve como pai Jacó, que teve 2 mulheres, Leia e Raquel. Mas no dia que ele se deparou com a mulher de Potifar, ele fugiu da aparência do mal. Será que você tem fugido ou você tem repetido os sintomas de papai e mamãe? Papai gritava, você tem gritado com as pessoas? Papai era violento, você tem agredido? Mamãe chamava palavrão. E você, como está a sua boca? A Bíblia diz, fuja de toda aparência do mal. Sua mãe era alguém ressentida e você também é? Aleluia, aleluia. Olha para a vida dos teus filhos, vê o que você semeou na carne. Olha para as vidas das pessoas que estão perto de você, vê o que você semeou na ignorância, quando você ainda não tinha Deus. E conclua, hoje você vai culpar a Deus por isso? Não. Deus não pode ser culpado por aquilo que você fez. Falta de perdão é uma das maiores fontes que revelam o fracasso espiritual de uma pessoa. A Bíblia diz em Marcos 11:25 que até mesmo inutiliza a fé, ainda que essa pessoa tenha uma fé capaz de mover montanhas do lugar, mas se ela não perdoar, Deus não ouvirá. Será que Deus tem ouvido a sua oração? Seu coração está limpo? Você verdadeiramente perdoou quem lhe feriu? Tem andado em amor? A palavra de Deus diz que se você permanecer nele e a palavra permanecer em você, você vai poder pedir o que quiser e ele lhe concederá. Mas em João 15:12, quando ele fala isso, ele diz, um novo mandamento, amar, não é escolha, é ordem de Deus. Ele diz, ame a mim sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você não fizer, esteja certo que Deus está desaprovando a sua conduta. A palavra diz em João 13:34 que nisso vão conhecer que você é discípulo de Cristo, se você tiver amor
uns pelos outros. Agora, um sofisma que eu gostaria de desfazer ainda neste áudio. Romanos 14, 12. Aleluia. Romanos 14, 12 diz assim. Aleluia. Desse modo, cada um de nós prestará conta de si mesmo. Quando Deus diz de si mesmo, Ele diz que você não vai poder pagar os erros dos seus pais. E nem o seu filho vai pagar o seu erro. Apesar de parecer que você está pagando ou que algo está se repetindo, isso é um sintoma que indica algo no reino do espírito, uma desordem espiritual. Isso tem que ser conversado com alguém, você tem que parar e contar para essa pessoa, para que ela possa identificar qual é a raiz do mal na sua família. Mas escute. Ezequiel 18 fala de muitas coisas e essa palavra você vai guardar, porque eu não vou ter tempo de falar neste áudio. Mas Ezequiel 12 diz que o pecador que pecar, esta alma é que morrerá, esta é que pagará com a vida. Deus não vai cobrar. Se um pai for justo, o pecado deste pai não será transferido para o filho, nem o pecado do filho para o pai. O homem justo será livre e terá a sua vida poupada. E o homem injusto terá, então, a sentença. Porque o salário do pecado era a morte no Velho Testamento. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna e paz. Entenda, Deus não dá o culpado por inocente. E diz Ezequiel, para tirar esse sofisma que tem entrado na igreja, essa heresia de Êxodo 20, capítulo 5, que Deus pune, e você fazer longas orações arrancando raiz de iniquidade, quebrando maldição, eu queria dizer para você, não precisa fazer isso. Cristo e o poder do sangue de Jesus lhe livrou de toda maldição. Na sua vida, na sua família, se você crê e tiver uma aliança com Cristo, só é você ficar firme na fé e declarar. E abandonar o pecado dos seus pais, porque caráter é escolha. Deus diz na sua palavra, agora suponhamos que esse filho tem ele mesmo um filho que vê todos os pecados do seu pai e comete, e embora observe de perto, decide que não cometa e assim procede. Deus fala o tempo todo em Ezequiel 18 que o filho que pecar morre. Mas o filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Ezequiel 18, 20. Que este sofisma tenha caído por terra na tua mente e na tua vida, assim como eu, que pensava que carregava jugo dos meus pais e entendi hoje que a única herança que eu tenho é a de Cristo, porque a palavra diz que eu sou herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo. Portanto, minha saúde é a de Cristo, minha mente é a de Cristo, meu comportamento é a de Cristo. Ele sim é a minha herança. Papai, mamãe ficaram para trás naquilo que fere a palavra de Deus, eu não os copio, porque decidi ser diferente. E se assim você ouvir a voz do Senhor, faça o mesmo. Porque não dá tempo de gravar neste áudio, gravarei um segundo áudio concluindo este tema. Livres da maldição. Não perca!